Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do Holy Spills. O meu nome é Erika and I'm your host. Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horas que estás a ver este vídeo. A palavra de hoje vai ser algo que é muito relevante no sentido de é algo que é recorrente na vida de um cristão, que é a adoração e rendimento. Então, hold your horses, como dizemos em inglês, vai ser um tópico um pouco denso, mas it's needed. It's your everyday struggle. É, é a batalha de um cristão, é render-se a Deus todos os dias. Então, esse vai ser o tópico de hoje. Esse vai ser o nome do episódio de hoje. Adoração versus rendimento. E vamos falar um pouco sobre os dois e como eles os dois se tornam um e se podemos fazer um sem o outro. Então, bora logo para a palavra. Eu encorajo, talvez mete pausa, vai buscar um papel, uma caneta. Vai ser um episódio que vai ser bastante importante na jornada de muitas pessoas, especialmente se é algo que tu you struggle with. Então, é isso, gente. Se fores buscar uma caneta e um papel, boa! I like you a lot. So, porque às vezes eu sou assim, não, eu vou me lembrar. Trust me, go get your pen, go get your paper. Então, vamos começar primeiro por falar sobre adoração. E tenho pelo dicionário diz que é reverência, honra, adoração e devoção. Isso é que o dicionário diz que é o significado de adoração. Eu fui buscar 2 versículos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, para ver qual era a palavra raiz de adoração em cada língua, porque quando andamos a estudar a Bíblia, se estamos a ler o Antigo Testamento, devíamos sempre ver a palavra em hebreu, e se estamos a ler o Novo Testamento, ver a palavra no grego. O aplicativo que eu uso é o Blue Letter Bible. Infelizmente não tem em português, ainda não tem a Bíblia em português nesse aplicativo, mas tem em francês, se tu falas francês, e tem em espanhol, se tu falas espanhol. Então, está lá, na raiz, o que significa realmente para dar mais contexto naquilo que tu estás a ler. Então, o primeiro versículo vai ser um Crônicas 16:29 que diz: Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Em hebraico, a palavra adorar significa curvar-se, prostrar-se, inclinar-se diante de um superior em homenagem. Eu não vou tentar dizer a palavra, mas vai estar no captions, ok? Então, tipo, comparado com o que o dicionário diz, quando a palavra foi escrita, é literalmente é uma ação. Adoração é mais uma ação, certo? Mas eu gosto que no dicionário tem a honra, a devoção e a reverência, porque esses são mais tipo sentimentos, certo? Então tem um balance dos dois. E depois, quando vamos ao grego, temos o versículo em João 4:23 que diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E a palavra em grega de adorar significa prostrar-se em reverência, fazer homenagem também, expressar respeito, fazer súplicas. Então, a única diferença que também está lá é fazer súplicas. Então, automaticamente, já nos dois, nós vemos que adoração é mais ações. Então, por exemplo, o nosso louvor, nós a orar, acts of service, ajudar as pessoas a servir na igreja, servir as pessoas ao teu redor, ler a tua Bíblia, fazer o teu devocional.
Isso tudo é muito importante para a nossa fé, certo? Mas a pergunta é: isso tudo alimenta a nossa fé e se enraiza o suficiente na nossa relação com o Senhor? Porque, como nós vimos agora no hebraico e no grego, quando estão a dizer worship, quando estão a dizer adoraram ao Senhor, ele está a dizer isso, que eles prostraram-se em reverência, fizeram homenagem a ele e estavam lá com súplicas e reverência, porque isso tudo ajuda na fé, é importante. Mas a pergunta é: só a fazer isso vai estar enraizada o suficiente? Se uma tempestade vir, vai estar como uma folha a ir com o vento ou vai estar na videira verdadeira? E estando na videira verdadeira quer dizer que tu não vais com o vento. You're not gonna be taken de um lado para o outro. Sim, vais sacudir, mas vai estar seguro. Então, essa é a minha pergunta: será que a adoração é suficiente? Eu vou-vos dar agora algumas pessoas da Bíblia que, para mim, eles somente adoraram ao Senhor, mas não se renderam. E vamos ver um padrão em cada história. Vamos começar com Saul. Saul foi alguém que foi ungido pelo Senhor para reinar. Ele teve um reino muito grande, ele teve muitas vitórias enquanto estava rendido ao Senhor, enquanto ele estava rendido e a adorar ao Senhor. Mas quando Saul começou-se a pegar em tudo que ele tinha e tudo que ele possuía e todas as vitórias, o coração dele começou-se a endurecer para Deus e ele começou-se a elevar a ele mesmo. Então ele parou de render-se ao Senhor, ele começou só a adorar. A mente dele estava mais no: "Ah, eu tenho isto. Ah, eu consegui isto", em vez de dar glória ao Senhor, porque quando Samuel veio e falou com ele, foi porque ele não seguiu a direção do Senhor, ele não foi obediente naquilo que Deus disse para ele fazer. Ele fez do entendimento dele, ele fez da maneira que ele quis fazer. E porque Deus viu que ele não estava a ser mais obediente, porque obediência e rendimento vão juntos, e vamos falar um pouco sobre isso também. Então, automaticamente, ele não estava rendido ao Senhor, porque se ele tivesse realmente rendido, ele ia obedecer e fazer aquilo que Deus lhe mandou fazer. Mas não, ele só adorava ao Senhor. Ele só adorava ao Senhor. Ele só fazia ações, que era fazer o sacrifício aqui, fazia aquilo que a lei estava-lhe a mandar fazer. Mesmo como nós, vou ler a Bíblia, vou fazer o meu devocional, vou fazer a minha oração aqui. Mas o coração, onde é que está? A segunda pessoa é o Judas. Eu falei, não vou em depth, porque eu falei nisso no outro episódio do Ouvintes e Crentes. O Judas, ele só adorava Jesus, porque sim, a reverência estava lá, o respeito estava lá até um certo ponto. Ele continuou lá a andar com Jesus, mas ele não se rendeu a Jesus, porque se ele se rendesse, ele sabia que ele podia ter pedido perdão e ele ia ser perdoado, e ele daí não tinha que matar a cabeça. Mas o Judas não tinha uma relação com o Senhor. O Judas só adorava ele só estava lá a fazer os duties, your religious duties. Como é que se diz religious duties? A fazer as tuas responsabilidades religiosas, eu acho que é assim. Só isso que ele estava a fazer. E muitos de nós pensamos que somos um Paulo, mas realmente somos um Judas. Porque sim, estamos a andar com Jesus, mas não estamos a fazer aquilo que agrada a ele. Não estamos
com o coração abertos a receber aquilo que Ele tem para nós e andamos da maneira que nós pensamos que devíamos andar, fazer aquilo que nós achamos o melhor. E aí é que está a diferença. Ele adorava Jesus, porque ele estava lá, ele prostrava, ele fazia aquilo, se Jesus mandasse ele ir com os discípulos fazer ABC, ele ia. Mas como eu dei os outros exemplos, ele, quando tu vês o nome de Judas, só vês ele a resmungar, a roubar ou a trair. Like, não vês ele a dar, tipo, a ser um homem que encoraja, diz uma palavra de encorajamento para o outro irmão ou o outro discípulo, ou X, Y and Z. Tipo, ele foi alguém que, outra vez, adorou, não rendeu. E os israelitas também são outro exemplo. E eu acho que é o exemplo mais relevante para o nosso tempo agora. Eles só adoravam ao Senhor. Quando o Senhor fazia milagres e tudo mais, no momento era reverência, era honra, era prostrar-se. Oh, meu Deus, é tão grande. Mas no momento que as coisas não iam da maneira que eles queriam ou não eram do agrado deles, automaticamente eles tornavam-se contra Deus, resmungavam. ABC. Vocês já sabem a história. Muito murmúrio, muito murmúrio, muito murmúrio. Isso não é rendimento. Isso é só adoração, porque é quando lhes convém. Quando Moisés foi para o monte e demorou, o que é que eles foram fazer? Fizeram logo um bezerro de ouro, mostrando que eles é que queriam controle sobre a situação. Eles não estavam rendidos ao Senhor. Eles ainda estavam a fazer as coisas da maneira que eles queriam. Eles ainda estavam a fazer as coisas da maneira que era conveniente para eles. Eles queriam ainda o controlo sobre as coisas. Porque render ao Senhor quer dizer deixar o controle na mão do Senhor. Render é dar. Então, eles não, eles ainda pegavam em tudo e tentavam fazer de tudo da maneira deles. Eles adoravam o Senhor quando era lindo, quando, por exemplo, no primeiro dia, quando o maná caiu, no primeiro dia, quando Deus lhes deu carne, os pássaros, para comer, quando ele partiu o mar vermelho. Mas no momento que alguma coisa ia desconfortável, dá ser murmuração, a Deus isto, a Deus aquilo. Isso não é render ao Senhor. Isso é só adorar a Deus. Porque só fazemos quando é conveniente. Porque o coração não está ainda alinhado com Ele. Deus é tão intencional que no deserto Ele só estava a mostrar a eles a postura do coração deles. Porque isso é que Deus faz. Por isso é que eu digo, tipo, não é para ninguém se sentir mal se está-se a sentir tipo, fogo. Eu já de agora, com esses primeiros minutos, já está-se a sentir tipo, talvez eu não estou rendido ao Senhor. Talvez eu realmente só estou a adorar Ele. Não é para te sentires envergonhado, não é para te sentires mal, com vergonha ou, que estás a fazer algo de errado. Isso faz parte da caminhada. O que conta é quando Deus está-te a expor isso sobre ti, o que é que estás a fazer com Ele. Porque Deus, através de Moisés, mostrou, ele estava a dizer eles tipo, vocês estão a ser ingratos, vocês não estão a me ouvir. Tipo, vocês não estão a ver tudo aquilo que eu fiz. Deus é tão misericordioso que Ele nos dá oportunidades de ver isso e para nós fazermos melhor, certo? Eles tinham a oportunidade de fazer melhor. Deus deu-lhe tempo para mudarem a maneira que eles estavam -se a comportar, da maneira que a mente deles estava, da maneira que o coração estava. Deus literalmente estava só a mostrar a eles: olha como é que o teu coração está. E isso é que é o deserto. Quando Deus te mete no tempo de deserto, in a desert season, não é para te, confine you. É para te mostrar. É para te expor a ti mesmo as partes que Ele quer trabalhar em ti. Mas cabe a nós usar essa oportunidade para ser transformada.
para participar naquilo que Deus está a fazer, como o meu pastor disse no domingo, a bênção e o privilégio, às vezes, realmente é só em participar naquilo que Deus está a fazer. Porque o quão mais tu vais ter em termos de a recompensa, se realmente tu participares naquilo que Deus quer fazer para te curar, para te moldar. Ele só está a fazer isso para o teu melhor, para tu seres alguém melhor. Então, mais vale participar para ter a recompensa de ser uma pessoa melhor, do que estar a murmurar e continuar igual depois de 5 anos. Então, é isso. Os israelitas, eu acho que é realmente nós este season, tipo, a nossa geração é muito quero, da maneira que eu quero. Se eu não tiver da maneira que eu quero, então não tá certo. And God's like, não, o que tu queres, tu nem consegues aguentar. O que tu queres, nem consegues dar conta. Tu não sabes realmente o que é que tu estás a pedir. Porque se soubesses, ias dizer: eu ainda não estou preparada para isto. Eu ainda não estou preparada para carregar isso. Porque eu ainda tenho que trabalhar muito em mim para dar conta daquilo que Ele chama a dar. Então é isso. É mudar a nossa mente de só porque nós oramos ou só porque estamos a ler a nossa Bíblia, não quer dizer que nós estamos rendidos àquilo que Deus quer para nós, ou que nós estamos a render aquilo que nós estamos apegados e não estamos a deixar Deus trabalhar e nos moldar. E por último, Sansão. I ain't gonna lie to you. Sansão, ele é é alguém que se, tipo, tivéssemos uma escolha, tipo, de dar uma calapada em alguém, só tipo, acorda para a vida, ia ser ele. Porque nha mano, nha mano, canto beço. Anyway, Sansão, porque, a sério, a Dalila lhe mostrou, tipo, eu não valo nada 1000 vezes, mas o gajo disse: "Né, pensa ok". Eu acho que, o amor é cego literalmente veio deles os 2 porque não há como, gente, não há como. Ele é uma pessoa que tu vês que adorava o Senhor, mas não estava rendido. No começo estava, mas ele começou a idolatrar, eu acho que é assim que se diz, a relação dele com a Dalila. Então, automaticamente, ele não estava rendido ao propósito da vida dele que Deus lhe deu. Deus lhe deu instruções daquilo que ele era para ser aqui no mundo e ele decidiu fazer as coisas da maneira dele. Deus literalmente deu ordem aos pais que ele ia ser alguém que ia combater contra os filisteus. A missão dele era literalmente batalhar os filisteus e vencer, porque toda a batalha que ele teve, todas as vezes que ele foi contra os filisteus, ele sempre ganhou. Sempre. Então diz-me porque é que esse gajo pensou que a mulher dele ia ser uma filisteia, please. Tipo, a tua missão é ir contra este povo e estás na tua cabeça como é que vai encaixar, a minha mulher ser um deles. Nós literalmente, estou a falar agora para as mulheres, nós temos às vezes uma tendência de ser deuses na vida das pessoas, porque eu consigo mudar, eu consigo mudar. Porque na cabeça de Sansão ele devia estar a dizer, ai, Filisteia, mas eu consigo lhe mudar. Ela vai servir o meu Deus. And the Lord was probably like, tipo, tu não like, então God was like, no problem, eu te dou livre free will. This word. Ai, Deus te dá free will. Bem, minha filhos, bem. Vai fazer aquilo que. Bem. E Deus lhe mostra. Ela não é alguém de se confiar. Nem foi uma vez. Nem foi 2 vezes. Mas ele continuou lá.
Nossos ídolos nos mostra o nosso coração perante o Senhor. Nos mostra que, actually, tu achas que estás 100% rendida a mim, tu achas que tu já rendeste tudo, que te afasta do Senhor, e Ele está like, não, tu ainda não rendeste isto, isto e aquilo. Sansão, literalmente, a queda de Sansão foi por causa de Dalila. E a Dalila mostrou a Sansão não sei quantas vezes que não era de confiança. Imagina, estás na tua casa, começam, arrumam-te a porta e te fazem aquilo que tu acabaste de dizer nela. Os filisteus vinham e faziam aquilo que ele lhe disse nela, que ia lhe tirar a força. And I'm like, dude, minha mano, acorda para a vida. Acorda, acorda para amanhã seguinte. What else? E é bué triste, porque muitos de nós fazemos isso. Deus dá-nos oportunidades para ver aquilo que está à nossa frente, mas nós não estamos a querer ver. Aí, já em si, está-nos a mostrar isto não está rendido ao Senhor. Isto é um ídolo, porque nós preferimos estar na dor, preferimos estar nisso que não nos está nos edificar, que não está nos a melhorar em nada, do que dar nele para ter algo melhor. Paz, saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Mas não, nós preferimos ficar porque amamos. Porque amamos. Não. Isso só está a demonstrar que tu não amas Deus mais do que tu amas isso. E isso que é um ídolo. É algo que tira a posição de Deus na tua vida. Porque ele tinha uma missão que era ir contra os filisteus. Então, why you marrying one? Para que tu estás a casar com aquilo que eu disse que eu te pus aqui na terra para tu destruires? Make it make sense. Make it make sense. Então, tu vês cada uma dessas pessoas, o Saul, o Judas e o Sansão. Cada um deles teve um fim muito trágico. Saul, literalmente, ele estava a ser atormentado. Judas foi atormentado ao ponto de querer matar a cabeça dele. E depois, o Sansão, fizeram-lhe chocota. Cortaram-lhe o cabelo, lhe cegaram e lhe poram a ser tipo um palhaço para os filisteus. Like, vocês estão a ver a diferença? Isso não é render. Isso é só foram pessoas que adoraram a Deus até quando era beneficial para eles. Aleluia, glory be to God. Glória a Deus. Holy, holy. Santo, santo seja o seu nome. Quando era beneficial. E é por isso que eles tiveram o fim que tiveram. Porque não estavam rendidos a Deus, não estavam a render coisas deles que estavam a impedir uma relação mais profunda, não renderam a Deus. Para Deus tentar não, para Deus usar para a glória dele. Porque a palavra diz que a graça dele é suficiente. Então, but they didn't get the memo. E é isso, gente. Adoração. Adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor são todas essas ações que eu disse no começo, ler a tua Bíblia, louvar ao Senhor, fazer o teu devocional, servir, tudo mais. Isso é importante, é muito importante, mas não basta. Não basta, porque não cria raízes profundos suficiente. A única coisa que cria raízes é o rendimento, que vamos falar agora.